Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Cinemi Canadá e hoje está comigo a Kátia, né? Kátia, se apresenta um pouco, acho que o pessoal já te conhece nos nossos grupos do Facebook. Conta um pouco do seu trabalho, há quanto tempo você trabalha com isso, só para as pessoas te conhecerem melhor. Bom, meu nome é Kátia Jucá, eu sou professora de inglês há 20 anos, tá? Eu sou dona da Teacher Express, que é uma consultoria de idiomas, que fica em São Paulo. Bom, eu comecei a minha carreira, na verdade, dando treinamento para executivos em multinacionais em São Paulo. Dei aula na Yahoo, na Bloomberg, na Deloitte, no IBM Amaro Bank, na Avenida Paulista. E ficava o dia inteiro correndo, né, de uma empresa para outra, né, da Paulista para Berrini, da Berrini para Vila Olímpia, enfim. Você tá com saudade de São Paulo? Nem um pouco. Principalmente do trânsito. E depois que eu resolvi sair do Brasil, eu me especializei em desenvolver um curso específico para o IELTS, tá? Que é um exame necessário para quem pretende participar do processo de imigração de países como Canadá, Nova Zelândia, Austrália, se eu não me engano, Reino Unido também. Também. Só que é um teste diferente, tá? Ah, tá. É um teste diferente. Inclusive, quando você vai no site do IELTS mesmo, eles colocam numa outra categoria. Então, tem que tomar cuidado para quem não está pensando em tirar visto para o Reino Unido, prestar atenção na telinha que está clicando. Isso, cuidado para quando fazer a inscrição no IELTS, não clicar em Register for the UK, or for the UK Visa, or for the UK IELTS. Cuidado com isso, tá? Bom, então, o meu foco nos últimos 2 anos tem sido só o IELTS. Tá? Então eu já preparei muitos alunos, quando eu estava em São Paulo, para os outros exames da Cambridge, né? Que é o CAE, o CPE, o FCE, porém hoje em dia eu me concentro só no IELTS, tá? A gente vai falar das diferenças, né, do IELTS pro TOEFL. Eu acho que muita gente pergunta, assim, as perguntas mais comuns que eu vejo, né? Qual a validade do IELTS, tá? Tanto o IELTS Academic quanto o General Training vale por 2 anos, tá? Perguntam também do peso de cada um deles. A pontuação é diferente do Academic pro General Training, tá? A prova em si também é um pouco diferente, a Kátia vai explicar isso daqui a pouco. Outras perguntas que fazem, se tem diferença entre as habilidades em termos de pontuação. Existe isso também, certo? E muitas vezes não é somente você saber o inglês, tá? É você realmente saber os macetes da prova, né? Como fazer aquela prova, que tem aquela questão de tempo, né? Que você tem que cronometrar. Então, assim, tem os macetes. E eu acho que essa parte onde a ajuda da Kátia é muito bem-vindo, porque às vezes você não consegue estudar sozinho esses macetes. Você precisa de alguém para te guiar nesse sentido, tá? E um outro detalhe também dificilmente, né, eu faço recomendação de serviços ou coisas assim, mas eu tive alguns clientes que fizeram um treinamento com a Kátia e altamente recomendaram. Então é um serviço que, né, eu assino embaixo, tá, como algo que vai ajudar vocês a realmente conseguir a nota suficiente para entrar no processo do Express Entry ou para uma faculdade, caso vocês estejam pensando numa faculdade aqui, ok? Quer explicar um pouquinho mais, Kátia, enquanto eu olho as perguntas que a gente recebeu? Tá, eu vou falar então um pouquinho de como é estruturado o exame, tá? Para vocês terem uma ideia. Então, a prova do IELTS, ela leva quase 3 horas, tá? Dá mais ou menos 2 horas e 45 minutos. Como é que eles são distribuídos, tá? Você vai ter 1 hora para fazer a parte de reading, que é de leitura, tá? Vão ser textos que você vai ter que ler e responder as questões, são tudo alternativas, então não precisa se preocupar em dar respostas. Escrever as respostas, tá? Depois você vai ter 30 minutos do listening, tá? Da parte de áudio. Eles só tocam o CD uma vez. Então, se perdeu, né? Eu lembro quando eu fiz a prova, foi exatamente isso. Eu tava pensando na vida e daqui a pouco começa a tocar o áudio. Eu acho que eu não tinha nem percebido. Quando eu olhei pro papel, eu já percebi que eu já tinha perdido umas 3, 4 perguntas. Isso, então tem que estar muito bem treinado, muito alerta, muito atento, né? Pra já passar as respostas pra folha, né? Porque se você perder uma questão, vira um dominó, né? Você entra em pânico e aí aquele processo desencadeia um dominó, você acaba perdendo. Então no seu treinamento você foca nisso também, né? Nos minutos para cada habilidade. Sim, eu tenho uma plataforma de e-learning, onde o aluno, quando ele se inscreve, ele tem a senha de acesso e lá tem simulados do exame. E todos os simulados são cronometrados. Legal. Então quando ele faz o listening, já aparece ali quantos minutos ele tem. Então é uma pressão, né? Você vê lá, ai meu Deus, só tem 2 minutos. E você não pode passar limpo, né? Que não dá tempo de passar limpo, na verdade. Eu tive alguns clientes que perderam
metade da prova porque eles queriam passar limpo e não dá tempo de fazer isso. É uma coisa rápida. A única parte que você tem 10 minutos extras, que é para passar para a folha de resposta, é a do listening. Okay. Justamente porque na hora que você tá ouvindo, né, você tá respondendo direto no booklet, né, que é o livrinho. E depois você tem que passar para a ficha de respostas. Então é a única parte, tá? Eles te dão 10 minutos quando acaba o áudio para passar. Agora, o reading não tem tempo, você tem que fazer direto. O writing faz direto também na folha de resposta, não dá tempo de fazer rascunho, né? Qual o macete para writing? Porque eu vejo que writing é onde a maioria das pessoas tem a dificuldade em fazer. O writing, ele é considerado a parte mais difícil do exame. Por quê? Primeiro que os examinadores são muito, muito rígidos na correção, né? No listening, no reading, eles não têm como ser rígidos. Por quê? Porque é alternativa. Então, se é A, é A, né? Não tem o que discutir. Agora, no writing, eles são muito rígidos na correção. Então, eles veem se tem erro gramatical, descontam pontos. Se tem erro de coerência, descontam ponto. Se tem erro de estrutura na hora de escrever, por exemplo, fez um parágrafo só, redação inteira, desconta ponto. Também eles vão ver se você se ateve ao tema, né? Tem aluno que foge do tema. Se fugir, desconta ponto também. Então tem que estar muito atento ao writing. E como é que você treina os seus alunos em relação a isso? Tá. Porque é difícil, né? Eu imagino. Eu fico martelando na cabeça deles a mesma coisa. Então eu passo para eles uma fórmula, tá? Por exemplo, a parte 2 do writing tem 2 tasks no writing. Você vai ter 1 hora para fazer as 2 redações, tá? A primeira redação é uma carta, se for o IELTS General. Se for o IELTS Academic, vai ser descrever um gráfico. Tá? Então eu pratico muito com eles essas habilidades, né? Para você escrever uma carta é um formato, para você descrever gráfico é outro formato. Como que você vai dizer o número de mulheres trabalhando em empresas no Reino Unido aumentou de 1990 a 1993, teve um pico no mês tal, depois caiu abruptamente, então tem um vocabulário muito específico, né? E a parte 2, né, que é a segunda parte da parte escrita do exame, ela tem 40 minutos de duração, é mais longa, a primeira parte são 20 minutos, a segunda 40, tá? E nessa parte de 40 minutos, você tem que desenvolver uma redação sobre um tema que eles vão dar. Então pode ser, por exemplo, você concorda que deveriam haver leis para regular o número de carros vendidos por ano, por exemplo? Entendi. Né? E aí você tem 40 minutos para desenvolver aquela redação. Como que eu trabalho com os meus alunos, tá? Essa segunda parte do writing. Eles vão lá na minha plataforma de e-learning, fazem a redação, eles têm lá o tempo, né? Então, se eles não conseguirem, se eles estão lá fazendo, né? E aí acabou o tempo, a plataforma fecha e eu vou receber daquele jeito. Entendi. Porque, na verdade, dessa forma, eles não estão cheating, né? Eles estão realmente seguindo o padrão da prova, que é muito importante, que eu acho que é a dificuldade das pessoas, é você saber controlar o seu tempo. Exatamente. E fazer. Não adianta em casa você estar estudando sozinho, você levar 1h30 para fazer uma redação, sendo que lá no dia do exame você só vai ter os 40 minutos. É verdade. Né? Então você tem que... time management, gerenciamento do tempo pro IELTS é fundamental, tá? Então eles fazem a redação, eu recebo, e aí na aula de coaching, que é uma sessão assim, via videoconferência, eu mostro pra eles o que eles erraram, o que eles acertaram na redação e dou dicas de como melhorar. E aí eu martelo muito a fórmula na cabeça deles. Qual que é a fórmula? Da Task 2, tá, gente? Lembrando que eu tô falando da Task 2. A fórmula é a seguinte: do primeiro parágrafo, vocês vão ter que fazer a introduction, a introdução. Como é que faz uma introdução? Você vai parafrasear o tema, tá? O que é parafrasear? Você vai praticamente copiar o tema, só mudar algumas palavras, e você vai dar a sua opinião, tá? Então, se o tema é sobre leis para vender carros, né? Se deveria restringir o número de carros, então você vai escrever assim: ultimamente tem sido muito discutido se devem criar leis ou não para limitar o número de carros, enfim. Você vai dar um jeito de introduzir aquela frase do tema no primeiro parágrafo, isso se chama parafrasear, e você vai dar a sua opinião, tá? Particularmente, eu não acredito que essa é uma boa ideia, ou eu acredito que isso é extremamente necessário.
Por quê? Você dando já essa informação no primeiro parágrafo, o leitor já vai saber o que esperar do resto da sua redação. Entendi. Então aí no segundo parágrafo você vai dar razões para apoiar, apoiar a sua opinião. No terceiro você vai dar exemplos que você conhece, onde implementaram leis e deu certo ou não deu certo. E no último você vai fazer a conclusão. É toda uma questão de lógica, da maneira como você vai escrever, até para a pessoa que está corrigindo a prova entender, né? Isso, exatamente. Ok. Tá? Você sente que provas corrigidas no Brasil, tá? Você acha que elas têm mais flexibilidade que as provas feitas aqui no Canadá, por exemplo? Não, eu não acho. Você não acha? Eu não acho. Pelo examinador ser brasileiro, você diz? Eu digo assim, vamos dizer, de repente pelo nível de inglês das pessoas que estão no Brasil, não está no nível tão avançado quanto as pessoas que já estão vivendo no Canadá ou em algum país onde, né, se utiliza o inglês diariamente. Você acha que o examinador ele é mais rígido aqui enquanto a isso ou não? Não, eu não acho que há diferença. Você acha que não? Nem pro speaking? Não, não acho, não. Porque aqui tem muitos asiáticos que fazem o exame. É verdade. Que não tem um bom speaking, tem uma boa gramática e não tem um bom speaking. Tem muitas pessoas também de países árabes, né, que tem a mesma dificuldade. Que Indiana também. Isso, indianos. Então eles acabam sendo até, acho, mais flexíveis. Ok. Aqui, né? Eu percebi que no Brasil, quando você faz o IELTS, o speaking é feito no outro dia, né? Você tem que voltar 2 vezes. Isso. Aqui não, aqui é feito num dia só. Exatamente. Né? A gente fica lá esperando, sai, almoço, volta e continua esperando e vai fazer a prova. Mas é feito num dia só. Que na verdade eu acho que eu prefiro, sabia? Em vez de sofrer por 2 dias, eu sofro num dia só e resolvo, exatamente, né? Legal. Vamos lá, eu acho que foi uma das perguntas que a gente recebeu aqui, onde você acha que os alunos mais falham e se eles não conseguem atingir a nota exigida, quanto tempo pode voltar a fazer uma segunda prova? Tá, se ele não consegue atingir a nota que ele precisa, lembrando que no IELTS não tem reprovação, né? Então, é uma nota que você tira, seja ela baixa ou alta. Se você foi mal, você vai tirar uma nota baixa, sim. se você for bem, você vai tirar uma nota alta, tá? Então não tem reprovação. Se você não tirou a nota que você precisa para entrar no college dos seus sonhos ou para aplicar para o processo de imigração, não tem motivo para pânico, não precisa chorar, não precisa se descabelar. Você vai lá no site do IELTS e marca o exame novamente. Tá? O problema é só pagar de novo, Exatamente, né? Vai doer no bolso e na autoestima, né? Porque sempre dá uma baqueadinha, né? Mas aí você estuda firmemente, com disciplina, né? Com mais garra até a data do exame. Eu tenho vários alunos que não passaram na primeira tentativa e aí começaram a chorar e eu falei, não chora. Vai lá agora, remarca enquanto você tá aquecido, tá quente, é né? verdade. E já faz de novo, né? Não dá, porque se você fala, não, eu vou dar um tempo pra me recuperar, você não vai fazer. Você vai criar um trauma, né? Você vai ficar triste, vai ficar melancólico e não vai mais fazer. Então, já remarca e faz. E aí, todos os alunos que remarcaram, passaram. Tá? Ótimo. O IELTS Academic, tá? Só para afirmar isso. Somente para fins acadêmicos, tá? Não vai servir para fins de imigração, mesmo que seja uma prova mais difícil do que o IELTS General Training. A mesma coisa, o General Training só serve para fins de imigração, tá? 99,9% das faculdades não vão aceitar o seu General. Porém, tem algumas faculdades que são private, tá? Você não vai estar fazendo um programa de degree, tá? De repente você faz um diploma, coisa bem mais simples. Eles precisam só testar sua proficiência. Talvez aceitem, mas não para uma faculdade onde você tem a pretensão de estudar, receber o diploma, PGWP, né? E tudo mais, tá? Então é diferente, ok? Só pra gente lembrar disso. Uma outra pergunta. Quando as pessoas fazem consulta, muitas vezes, eles falam, Celina, eu tenho básico de inglês, eu já estou estudando para o IELTS. É um procedimento certo ou não? Porque eu tenho a impressão, primeiro, você tem que aprender o beabá, né, o General English, para depois focar nas táticas da prova do IELTS. Você concorda comigo ou não é realidade? Eu concordo, eu acho que é impossível, tá? Falando a verdade. Um aluno que tem um inglês básico, já chegar pegando o simulado do IELTS e tentando fazer, tá? O que eu aconselho fazer nesse caso? Se ele é básico, é possível sim se preparar em 6 meses, mas aí tem que ter uma estratégia muito, muito sólida, tá? O que eu recomendo? Nos primeiros 2 meses, você vai trabalhar o inglês geral.
foca numa das habilidades. Eu costumo, no meu curso de IELTS em 6 meses, tem muito aluno básico que se inscreve nesse curso. Então, eu costumo trabalhar os 2 primeiros meses só a parte de pronúncia, entonação e construção de vocabulário. Tá? Então, só pronúncia, como falar as frases emendando uma palavra na outra, fazer a entonação correta, né? E construir vocabulário. Aí, depois, 2 meses só gramática, aí os coitadinhos sofrem. Porque gramática às vezes é a parte mais chata, né? Eu adoro gramática. E acontece de ter alunos que gostam de gramática, né? Mas a maioria tem aquele, né, bloqueio, trauma, enfim, né? Então a gente trabalha 2 meses só gramática, tá? Por quê? Porque ele vai precisar de uma base gramatical muito forte para fazer as redações. Verdade. Tá? E aí depois que ele termina a parte de gramática, nossa, aí eu sinto uma melhora, assim, incrível. 80, eu fico até emocionada às vezes quando eu vejo a diferença do antes e depois, né? E aí sim, a gente entra no IELTS, tá? Então, Legal. 2 meses só pronúncia, 2 meses só gramática e 2 meses só IELTS. Já aconteceu de algum cliente seu, algum aluno seu, né, e faz a prova, e quando você olha a nota, você fala assim, gente, não reflete nem um pouco, né, Sim. do nosso dia a dia aqui das aulas. E o que acontece nessa hora? Você pede para eles pedirem uma revisão da prova? Como é que é feito? Eu tive um caso de um aluno, ele já tá aqui no Canadá, já tá Legal. fazendo faculdade, tá? Ele tirou 5.5, eu não acreditei, fiquei decepcionadíssima. Eu falei, não, isso tá errado, vai lá e pede a revisão. Ele pediu a revisão, foi pra 8. Olha que de diferença. 5,5 para 8? É. Porque geralmente eu vejo que vai assim, meio ponto. Sim. Meio ponto. Sim. Não, assim, ele não foi é um muito caso, mais isso, ele ok. foi um caso realmente assim, Legal. a gente não entendeu o que aconteceu. Ele fez a prova no Brasil. Perfeito. Então foi algum erro lá da examinadora. Legal, legal. Tá, então, Kátia, pro pessoal que tá começando a pensar em migrar ou estudar, tá? Então, começando a treinar o IELTS, eu sinto que no Brasil, principalmente, tem falta, né? Esses bons cursos para treinamento de IELTS, algo mais focado. Sim. Porque muita gente fala assim, meu professor falou que eu sou intermediário avançado, eu tô pronto pro IELTS. Eu pergunto, ok, você já fizeram exercício de IELTS? Não, seu professor sabe o que ele tá falando? Porque essa também é a minha preocupação, né? Você saber o inglês é uma coisa, mas você saber a tática da prova é outra. Então, tem casos de alunos avançados, ou até mesmo professores de inglês, né? Que pensaram, eu sou avançado, tranquilo, eu vou lá, faço e pronto, né? E aí, quando receberam o resultado, tomaram um susto porque tiraram uma nota baixa. Entendi. Tá? Por quê? Porque o formato do exame, ele é bem peculiar. Tá? Então é importante estar familiarizado com o formato do exame. Não adianta só ter um bom inglês, né, se não praticar os simulados e enfim, se dedicar durante um tempo para se acostumar com o formato do exame e com o pouco tempo que eles dão para cada parte, tá? Para cada habilidade. Legal, só pra gente ter uma ideia, pessoas que têm básico no inglês, tá? Quanto tempo você acha que eles precisam para chegar no IELTS CLB 7, por exemplo, que é 6.0 por habilidade? Isso. Quanto tempo você acha que vai levar para chegar? Então, no mínimo 6 meses. No mínimo 6 meses. Isso. Tá. 6 meses intensivos, né? Isso, 6 meses intensivo. Tá. Tá bom? A pessoa que já tem o intermediário, então, para chegar no CLB 9, quanto tempo? 3 meses. Você acha que 3 Se meses ela chega? pegar bem firme. Tá. Bem firme. Tem alguma tá? coisa no seu site onde as pessoas possam fazer uma simulação de como estariam a proficiência no inglês e por habilidade? Pra gente ter uma noção de como eles estariam? Eu tô montando um simulado, Legal. tá? Que ele vai ter também 3 horas de duração, 2 horas e 45 minutos. Nossa, tá? ok. Então, se preparem, que aí vocês vão poder entrar lá e já fazer o simulado e já ter o resultado, né? Só que aí você vai ter que tirar uma tarde, uma manhã inteira pra fazer, tá? E não vai ser possível parar no meio. É né? como se fosse a prova mesmo, né? Isso, É como se fosse a exatamente, prova. Bem tá? legal isso. Você vai ter o resultado na hora da parte de listening e de reading, tá? A própria plataforma dá pra você, né? E a parte de writing e speaking daí é comigo. Legal. Tá? Eu vou corrigir seu writing e vou fazer um simulado do speaking. Bem legal. Tá? Kátia, deixa então pra gente os seus contatos, como é que as pessoas podem fazer pra entrar em contato com você, com o seu site, porque eu acho que esse vídeo acabou ajudando muitas pessoas a entenderem um pouquinho mais sobre a prova, porque, né, por falta de informações também, eu acho, às vezes a gente fica um pouco perdido. Tá legal. Bom, o site onde vocês podem se informar sobre os cursos, tá? Que tem disponíveis, tem curso de 6 meses, de 3 meses e de 6 semanas, para quem já é avançado, tá? O site, ele é www.teacherexpress.com
www.eadbox.com. Deu para entender? Tem o canal do YouTube também, o Kátia Jucá, onde eu dou dicas pro exame, tá? Quem tiver muitas dúvidas, eu aconselho a assistir um Hangouts que eu fiz, que tem 1 hora de duração, onde eu falo como estudar para o exame, se você quer estudar sozinho, como fazer uma rotina de estudos, como atacar, tá? Enfim, com várias diquinhas, tá? Tem a apresentação também no PowerPoint com várias dicas do que fazer e o que não fazer no dia da prova, na hora da prova, tá? Então, enfim, e vocês podem também me adicionar no Facebook, fiquem à vontade. Bom, quem tiver com mais dúvidas, posta no nosso grupo do Facebook, manda e-mail para a Kátia, manda e-mail para o nosso contato da IME Canadá também, tá? Vamos pensar, de repente, fazer um outro hangout com pessoas fazendo mais perguntas. Eu acho que quando as pessoas vão fazendo perguntas, a gente vai respondendo, acaba que, né, tem mais connection, né, com as pessoas que estiverem assistindo a gente. Tá, eu queria só falar mais uma coisa, Celina, rapidinho. Muita gente me pergunta qual que é mais fácil, IELTS ou TOEFL. Sim, boa. Tá? Então, assim, 100% IELTS. Por quê? Eu já fiz o TOEFL também. Eu tenho o CPI, que é o mais alto da Universidade de Cambridge, né? Esse eu não recomendo que façam, porque ele é bem difícil, tá? Mas entre o TOEFL e o IELTS, o IELTS é mais fácil. Por quê? Porque o TOEFL ele é feito no computador, né? Então, o que acontece? Você tem uma sala com 20 pessoas, todas estão falando ao mesmo tempo com o computador. Nossa, então, você não consegue se concentrar. Tem um cara do lado que fala alto, que fala gaguejando, enfim, você fica prestando atenção no que o outro está falando, né? E o IELTS, não, o IELTS é só você e o examinador numa salinha, só você e ele. Legal. Então, você fica muito mais à vontade. Perfeito. Tá? Bom, pessoal, espero, né, que tenham gostado. Qualquer dúvida é só avisar, tá? Até a próxima!